Pronto. Gravando, né? Vamos voltar lá no caso clínico. Então, vocês entenderam essa questão do tratamento? Então, voltando, albendazol, ele é um medicamento com grande importância para euminto e o metronidazol tem uma grande importância para protozoário. Como a giardia é um protozoário e o ascaris um euminto, né, o médico tratou o paciente com os dois medicamentos. O médico poderia prescrever para esse paciente, ao invés de prescrever albendazol e metronidazol, ele poderia prescrever um anita? Sim ou não? Sim. Sim, Eu né? não entendi a pergunta. O médico poderia, ao invés de prescrever os dois, metronidazol e albendazol, ele poderia substituir pelo anita? Sim. Poderia, porque é amplo espectro. Sim, porque é amplo espectro, exatamente, tá? Apesar de que, gente, quando faz o diagnóstico igual foi feito esse aí, tá? O ideal é que realmente use os dois fármacos, tá? Por quê? Porque a sensibilidade do anita é de 70% para giardia, por exemplo. E o metronidazol é de 98%, se não me engano. Então, a chance de eliminar mesmo o parasito com o metronidazol é muito maior do que com o anita, tá bom? O itazoxanida. Vamos lá continuar, né? É importantíssimo. Por que o diagnóstico é difícil até 8 semanas após os sintomas? E aí? Porque os vermes Devido ao estão na ciclo? fase larvária ainda. E no exame detecta se for ovos, é isso? Exatamente. Eu vou entrar aqui nessa aula de ascaris lubricoides. Eu vou até disponibilizar para vocês depois, eu vou gravar essa videoaula e vou disponibilizá-la para vocês depois de revisão de ascaris, tá? Então, é uma aula que mostra aqui as imagens do parasito, né? Aí a gente vai ter aula de microscopia, mostrando os ovos. Então, esse aqui é um ovo de ascaris lubricoides. A gente vai ter uma aula, eu vou falar mais detalhadamente disso, né? Mais voltado para a aula prática. Aí aqui está o ciclo de vida do parasito, tá? Então, no ciclo de vida do parasito, né, o paciente, o doente, ele libera os ovos nas fezes, tá? Esses ovos, eles precisam de ficar um tempo no meio ambiente. Por que eles precisam ficar um tempo no meio ambiente? Alguém leu alguma coisa a respeito? Sim, por conta do... eles dão bem num solo úmido, quente e com sombra, né? Exatamente, né? Quem que é essa pessoa que falou agora? Carlos, meio ponto. Carlos, vou estar de parabéns, hein, Carlos? Tá ligado, né? O ciclo de vida do Ascaris lubricoides, ele é monoxeno, porque tem somente um hospedeiro, né? Aqui, só por curiosidade, são quantos ovos que a fêmea libera. Então, quando tem o verme adulto aqui no intestino e esse verme adulto faz uma cópula, né? Ou seja, faz o cruzamento, a fêmea vai liberar em média 200 mil ovos, tá? Cada fêmea. Aí esses ovos vão para o meio ambiente. Então, esses ovos vão ali vão contaminar, né? O solo, a água, os alimentos, né? Esses ovos, eles precisam ficar um tempo nesse meio ambiente para ele se transformar em um ovo com larva, tá? Então, o ovo embrionado, aqui, não sei se vocês conseguem ver nessa imagem, o ovo embrionado, ele ainda está na forma de embrião. Lembra lá da embriologia? Que a gente passa por aqueles estágios lá de mórula, blástula, aquele divisão lá de celular, lembra? Aqui no parasito do mesmo jeito, tá? Então, o Ascaris lubricoides, ele, quando a fêmea libera os ovos, eles ainda não têm a larva, tem ainda a forma de embrião. Então, eles precisam ficar no solo com temperatura e umidade para eles se transformarem em ovos com larva. Tá vendo aqui esse ovo com a larvinha aqui dentro? Né? Por isso que a gente fala que esses parasitos, o Ascaris lubricoides, né, ele é um gel-euminto, gel de solo, tá? Então é um parasito, é um euminto que vive no solo, tá? Então ele fica no solo. Quem tá falando aí? Alguma dúvida? Não?
Então, ele fica no solo, aí ele se transforma, o ovo embrionado, né, se desenvolve na larva infectante. Então, vai ter a larva estágio L1, a larva estágio L2 e a larva estágio L3. A larva L3 é a de maior virulência, ou seja, é a que tem certeza de que vai ocorrer a transmissão da doença, tá? Se você ingere um ovo desse jeito aqui, sem a larva L2 ou a L3, não vai ocorrer a transmissão da doença, viu, gente? Por quê? Porque ainda não tem a larva. E aí, quando esse ovo passar pelo estômago, o pH ácido do estômago vai eliminar esse ovo, tá? Então, por isso que a gente fala que é dialogminto. Só vai ocorrer a transmissão se a gente ingerir o ovo com a larva L2 ou com a larva L3. E aí, o que que acontece? Quando ingere esse ovo com essa larva, esse ovo, quando chega no estômago, o pH ácido do estômago vai fazer com que esse ovo ecloda, né? Quando o ovo eclodir, a larva vai sair. E aí, essa larva, ela consegue penetrar lá na mucosa do intestino, cair na circulação portal, né? Através das veias mesentéricas, ela chega lá no fígado. Então, tá vendo aqui a larva penetrando no fígado, né? Através do sistema porta intrahepático. Então, do intestino, ela consegue penetrar, sair do intestino e atingir corrente sanguínea, tá? Por isso que a transmissão só ocorre com essas larvas aqui, porque somente essas larvas que conseguem cair na corrente sanguínea. As outras vão morrer pelo pH do estômago. E aí, vai seguir o fluxo sanguíneo, né? Coração, pulmão. E aí a larva vai se desenvolvendo, né? Vai para o estágio L4, vai para o estágio L5, até que, gente, ele vem para as vias aéreas superiores, né? Então, quando ele está aqui no pulmão, é quando o paciente vai sentir os sintomas pulmonares característicos da síndrome de Locke, tá? Nesse momento, o paciente pode ter a febre, vai ter eosinofilia, né? Todos aqueles sintomas do caso clínico. E aí, a larva, o parasita precisa continuar o ciclo de vida dele, né? A larva, ela consegue liberar ovos lá no pulmão? Não. Ela ainda é imatura, ela ainda é uma larva. Ele ainda não é um adulto, tá? Aqui fala bem, ó, que é um verme jovem. Um verme jovem não consegue fazer a cópula para liberar os ovos. Aí continua o ciclo de vida. A larva vem para as vias aéreas superiores, né? Vem para traqueia, faringe, laringe, até que vem uma coceirinha aqui, ó. E o paciente vai ser... Eita, o que aconteceu com o meu slide? Acabou, né? E aí o paciente, ele vai deglutir. Quando ele for deglutir o escarro, né? No escarro ali vai estar a larva, tá? De tal forma que se o paciente, por exemplo, escarrar e cuspir mesmo, fora, na pia, por exemplo, né? A infecção vai parar por ali. Agora, se o paciente deglutir a larva, aí se ele deglutir, aí agora sim a larva vai parar no intestino. Aí lá no intestino vai se transformar num verme adulto. Aí agora sim ele vai conseguir fazer a cópula. Cadê, meu Deus? Aí agora sim ele vai... Ah, gente, vai assim mesmo. Deu um probleminha aqui, né? Aí agora sim ele vai conseguir fazer a cópula, né? E aí agora sim que os ovos vão aparecer lá nas fezes, junto com as fezes, tá? Por isso que vai demorar, entendeu? Sim ou não? Por isso que fala aqui, né? Sim, professor. Pode demorar até 8 sintomas. Sim. Porque quando o parasita está no pulmão, com sintomas pulmonares, ele ainda é larva. Então, se eu fizer um exame de fezes, vai dar nada, vai dar zero, não vai dar ovo nenhum. Só vai encontrar ovos nas fezes depois que o parasito for para o intestino, se transformar em um adulto, fazer a cópula. E isso pode demorar em torno de 8 semanas, beleza? O que poderia ter provocado a transmissão? Tranquilo, né? A Catiane, aí alguém, não sei, me perguntou para ir na questão 7. Vamos lá, só terminar a questão 7 rapidinho para a gente Professora, finalizar a nossa aula. Oi? essa questão 7 e a 5 são muito parecidas, né? Não.
A questão 7. Ah, não, a 7 é verdade, é a 8. Queria falar da 8. A 7, gente, eu não vou nem responder, né? Porque é o ciclo do parasito. O ciclo do parasito é esse que eu estava mostrando para vocês no slide. Então, é só vocês entrarem na internet. E na minha videoaula também eu vou compartilhar o ciclo de vida dele, tá? Professora, Ah, a 6 que é o ciclo do parasita. tá. É porque aqui que mudou, né? Que eu acrescentei uma questão. Então, o ciclo do parasito é esse que eu estava mostrando para vocês. A outra questão é por que que a criança ela teve uma dificuldade aí de cognição, né? A criança ela só vai andar com 2 anos, ela não fala, ela não segura objetos direito. Alguém consegue me falar por que que essa criança é desse jeito? Eu acho que é uma questão de desnutrição mesmo. Eu não sei se Exatamente, dona Aru. deficiência nutricional. Oh, meu Deus, eu tô aqui dando bobeira aqui nesse negócio. Exatamente isso que a Aruzi comentou, né? O problema do paciente é uma questão de desnutrição, tá? Vocês observam aqui o seguinte, né? Isso aqui tudo. Aqui, quando o paciente está infectado pela ascaridíase, e ainda essa paciente tem um outro. Desisto. Tá saindo toda hora. Essa paciente tem uma outra coisa que é uma gravidade, né? Que além de Ascaris, ela tem Giardia. Então, ela tem 2 enteroparasitos. O que esses parasitos fazem? No caso específico de Ascaris lumbricoides, esse parasito ele tem uma ação exfoliadora, ou seja, ele exfolia essa criança, tá? O que é exfoliar? Ela vai tirar proteína, ela vai tirar carboidratos, vai tirar vitaminas, vai tirar vitamina A, vitamina C. E aí essa criança ela vai ficar desnutrida, tá? Então, como ela tem histórico de parasitose, né, essa criança ela tem um comprometimento no desenvolvimento dela, né, de fala, de segurar objetos, justamente por causa da desnutrição. E aí que é a nossa grande preocupação de parasitose em criança é por causa disso. Tá? Que a criança não desenvolve, ela não cresce, ela não aprende, ela não consegue compreender o conteúdo em sala de aula, certo? Alguém perguntou aqui? Professor, pode perguntar. professora, essa nutrição também, essa desnutrição também é feita pelo seguinte, o pai também não levar a criança para fazer exame, né, com frequência. Sim, essa criança ela tem histórico de parasitose, ela tem poliparasitismo. A giardia, a gente vai ter uma aula específica de giardia, né? Mas a giardia, ela provoca um filme na mucosa intestinal do paciente que dificulta a absorção de todos os nutrientes. Então, agrava ainda mais essa desnutrição. Então, isso aí realmente é um problema da mãe que não deu a devida atenção, né? E às vezes a gente fala, a gente não é nem problema da mãe, né? São as questões socioeconômicas que o nosso país vive. Como se diz, nós somos pessoas que a gente tem que agradecer a Deus de ter as condições de vida que a gente tem. Porque se a gente for dar uma andada aí pelo Brasil, tem muitas famílias, né, que vivem exatamente com a situação desse caso clínico aí. Tá? Oi? É igual o caso da mãe, ela era uma mãe solteira, ganhava R$700, então, vivia num barraco, não tinha energia elétrica. Exatamente. Então, assim, não é nem questão de você falar, mas é uma péssima mãe. Não, não é nem isso. São as condições sanitárias em que eles vivem por falta de opção, né? Por isso que a gente fala que parasitose é um problema de saúde pública e que precisa mudar a situação do Brasil para a gente resolver esse problema. Tá? Professora. Diga. A Cassiane. Professora, nesse texto aí tem alguma coisa falando assim, a mãe era G8, P8, A0. O que é isso? Eu tentei descobrir aqui, mas não consegui não. Esse texto, não sei se vocês observaram, ele está meio desconfigurado. Eu não sei se é isso, eu não estou lembrada, Cassiane, disso que você me falou. Bem, o dia antecedentes pessoais, criança apresentava uma internação. Provavelmente é um código do hospital lá, alguma coisa assim, alguma coisa que desconfigurou. E tá vendo que tá meio desconfigurado? Eu botei sem entender que não achei nada referente a isso, não. Mas essas outras informações aqui já é suficiente para a gente ver as condições dessa mãe, né?
Alguém aí perguntou se o paciente pode, se o paciente não, se o parasito pode ir para outros lugares, né? Pode ir para a narina, né? É possível sim, viu, gente? O Ascaris lumbricoides, qual que é o detalhe dele? Ele tem essa ação exfoliadora, né? Que aí retira os nutrientes e vai provocar uma desnutrição no paciente. O Ascaris, ele também tem uma ação mecânica. O que é isso? Como ele, isso, gente, depende da carga parasitária, tá? Pensa um paciente com 30 Ascaris, com 40 Ascaris ou com 100 Ascaris. Pensa, 100 Ascaris, que é tipo uma minhoquinha, né? Ele é um nematelminto, medindo em torno de 30 a 40 centímetros. Pensa 100 parasitos desse dentro de uma pessoa, né? Esses parasitos, eles não têm espaço. O que eles vão fazer? Eles começam a enovelar, e quando eles enovelam, eles provocam obstrução. Então, eles podem provocar uma obstrução intestinal, tá? E aí, qual que é outro problema, né? Ele não tem espaço. Como ele não tem espaço, né, essa alta carga parasitária, ele começa a ter uma ação irritativa até do nosso sistema imune. Então, o nosso sistema imune tem uma grande desgranulação ali de eosinófilo, e aí ele sofre essa ação irritativa. E aí, esse parasito, ele pode sim ir buscar outros orifícios. Então, ele pode sair pela narina, ele pode sair pelo ouvido, ele pode sair pelo ânus. Por quê? Porque ele vai em busca de um orifício, de uma luz, para ele sair, porque ele não tem espaço suficiente ali naquele hospedeiro e ele ainda está sofrendo uma ação irritativa, tá? É um outro problema que a gente tem quando o paciente usa um medicamento impróprio ou em pequenas dosagens. Então, o paciente ele tem uma alta carga parasitária e aí ele toma um medicamento com uma baixa dosagem, por exemplo, né? Faz uma automedicação, toma um fitoterápico, né? Alguma coisa assim. De forma assim, de automedicação. Aí, esses medicamentos vão agir, tem uma ação irritativa ali no parasito, e o parasito vai ficar doido querendo sair. E aí é quando acontece aquelas situações bizarras, né? De paciente vomitando Ascaris, saindo Ascaris pelo nariz, pelo ouvido, essas coisas que podem acontecer, tá? Um outro detalhezinho, gente. O que aconteceu? Vocês estão falando que saiu pelo ânus do Alex? E acontece, gente. Acontece sim, viu? Alta carga parasitária acontece, tá? Porque o medicamento, o parasito quer sair. O medicamento está destruindo ele. E aqui nesse slide, né? Aqui a gente ainda vai falar, né? Mas aqui fala do tratamento. Então, pacientes com alta carga parasitária, com sintomas de obstrução, é até indicado o uso de um laxante, né? E aí é que o parasito vai sair mesmo junto com as fezes. E aí pode acontecer igual aconteceu com o Alex, do parasito sair pelo ânus junto com as fezes, no bolo fecal tá lá aquele tanto de Ascaris. Beleza, gente? Entendido? Deixa eu voltar aqui no nosso exercício. Só pra gente finalizar, já são 10h12, né? Mas, gente, o que acontece? Hoje vocês não têm ônibus. Horário, professora. Hã? Queremos jantar. Vocês estão querendo jantar? Eu também, gente. Eu não jantei hoje, tô verde de fome. Mas eu tô vendo muito preocupado com o ônibus, que gracinha. Beleza que ninguém pediu para ir embora, né? Por causa do ônibus. Pois é, 10 horas da noite já. Ai, aqui 66 participantes. Gostei de ver. Só pra gente finalizar, pra gente comer, que eu também tô com fome. Vamos lá para o tratamento da síndrome de Loeffler, né? O tratamento entra um antiparasitário, que foi o artigo abordou, né? Então, esse paciente aí vai ser tratado com albendazol, não é com penicilina. É um caso de síndrome de Loeffler provocado por um parasito, provocado por um Ascaris. Então, ele tem que ser tratado com albendazol, tá? Mas, tem outro medicamento que esse paciente pode usar? O que vocês acham? Além de um antiparasitário, tem algum outro medicamento que esse paciente corticoide? Ele pode usar com corticoide, professora? Exatamente, gente. No caso de síndrome de Loeffler, presta atenção aqui. No caso de síndrome de Loeffler, nós temos dois problemas. Um é o parasito. O outro problema é o processo inflamatório ali no pulmão do paciente.
Então, o paciente está ali com febre, o paciente está com raio-x todo comprometido ali da pneumonia, característico, né, de pneumonia bacteriana, né? Então, o comprometimento pulmonar, a febre, tem que ser controlada também, tá? Então, além de utilizar um antiparasitário para eliminar o Ascaris, nós temos que utilizar também nesse paciente um anti-inflamatório, né? Para inibir essa inflamação, que é para o pulmão do paciente voltar ao normal e ele parar de tossir, ele parar de ter febre. Por isso que lá no quadro, no caso clínico, além do antiparasitário, esse paciente também faz o uso de prednisona. Certo, gente? Professora, Certo, professora. porque as recomendações, quem tem quadro parasitário, usar emparelhado junto com antiparasitário, vitamina. Usar o quê? Vitamina, polivitamina. Ah, tá. Qual é a questão do polivitamínico, gente? A questão do polivitamínico, ele é utilizado em situações de desnutrição. Então, vamos pegar aqui o caso desse paciente específico, né? Ele tem ascaridíase, o Ascaris, ele expolia o paciente, então ele retira a vitamina A, ele retira a vitamina C. Então, nesse caso específico, esse paciente ele não está desnutrido? Tá, né? Então, nesse paciente, além do antiparasitário, além da prednisona, esse paciente também não tem que fazer o uso de um polivitamínico? Sim, porque ele está com carência nutricional, tá? Então, por isso que muitos, quem trabalha em drogaria já é acostumado com isso, né? Junto do antiparasitário já vende ali o polivitamínico. Mas, na verdade, o polivitamínico, ele só é indicado quando o paciente tem sinais de desnutrição, quando ele tem carência nutricional, tá? Então, por exemplo, se o paciente não tem sinal nenhum de desnutrição, às vezes ele vai na farmácia comprar um antiparasitário porque, sei lá, ele assistiu aula de parasitologia e ficou meio preocupado com isso e quer tomar um antiparasitário. Esse paciente, ele precisa tomar um polivitamínico? Não, porque ele não tem sinal nenhum de desnutrição. Certo? Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta aí, voltando àquela dificuldade que a paciente tem em falar e pegar objetos. Já vou fazer a chamada, gente. Fala aí, pergunta aí de novo. Voltando lá atrás sobre a paciente, a dificuldade que ela tem em parte cognitiva, em fala e pegar objetos, o fator de ter uma reação alérgica como ela estava tendo, pode ocorrer também de afetar o sistema nervoso e provocar essa dificuldade também ou não? Não, e assim, em momento algum, no caso clínico, em momento algum ele fala que o paciente tem alergia, não, tá? A síndrome de Loeffler, ela pode acontecer em pacientes com alergia e em pacientes com parasitose, tá? No caso clínico, a paciente estava com parasitose, tá? Então, no caso clínico, a paciente estava com parasitose, ela não estava com alergia, tá? Não, beleza. Mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar a nossa Professora, aula, chamadinha? 65 pode, pessoas, alguém saiu? pode afetar o crescimento da criança? Pode. A gente tem muita Por preocupação. isso que eu não cresci. Sim, a gente tem muita preocupação Ainda bem com que você fala. parasitose infantil, parasitose em criança, por causa disso. Porque a criança não cresce, a criança não desenvolve, né? A criança tem dificuldade na escola, muitas vezes a dificuldade é por causa de parasitose. Entendeu? Por causa da desnutrição. Beleza, Podemos fazer obrigado. a chamada, gente? Pode. Sim. Sim? Sim. Deixa eu só organizar aqui. Vamos tentar fazer uma selfiezinha. Deixa eu parar o meu vídeo aqui, né? Que tá gravando.